Existe um cansaço profundo que nasce da necessidade de controlar tudo. É uma dor silenciosa, quase invisível, mas que se instala no corpo como peso, como ansiedade constante, como uma mente que não para de calcular cada risco e cada possibilidade. Essa busca por segurar cada detalhe parece trazer segurança, mas na verdade rouba a leveza, enfraquece as decisões e mantém a vida sempre orientada pelo medo de perder. Napoleon Hill dizia que a indecisão é irmã do medo. O controle excessivo é, no fundo, apenas uma forma sofisticada de indecisão, uma tentativa de evitar escolhas definitivas ao acumular cálculos e previsões que nunca cessam. Ao tentar controlar cada passo, a pessoa não avança, permanece prisioneira do próprio medo, acreditando que está segura, quando na verdade está paralisada. Joe Dispenza explica que essa necessidade de controlar cada detalhe é um mecanismo do cérebro preso ao passado. Ao tentar prever o futuro a partir de padrões antigos, a mente não abre espaço para novas realidades. O resultado é previsibilidade, decisões que repetem velhos ciclos, vidas que caminham em círculos, futuros que nunca se renovam. Podemos imaginar essa tentativa de controle como alguém tentando segurar água com força entre as mãos. Quanto mais aperta, mais rápido a água escorre pelos dedos. Mas quando relaxa, quando confia, a água permanece. Assim também são nossas escolhas. Quando controlamos demais, elas se perdem em ansiedade. Quando soltamos, permanecem firmes, claras, verdadeiras. Talvez o verdadeiro poder não esteja em controlar cada detalhe, mas em controlar menos. Porque é nesse espaço de confiança e entrega que a mente encontra clareza, que o coração acessa a intuição e que as decisões se tornam poderosas. Muitos acreditam que controlar cada detalhe é sinônimo de estar protegido. A lógica parece simples. Quanto mais domínio sobre tudo, menor o risco de falhar. Mas na prática, essa busca incessante por segurança se transforma em paralisia, em estresse constante e em bloqueios que drenam a energia vital. O que era para ser proteção acaba se tornando prisão. É como um pássaro mantido dentro de uma gaiola. À primeira vista, ele parece seguro, protegido dos ventos e das tempestades, mas na realidade está privado da própria essência. Voar. Da mesma forma, quem busca segurança através do controle rígido pode até se sentir protegido, mas perde a liberdade de criar, de arriscar, de viver com plenitude. O paradoxo é cruel. Quanto mais controle, menos fluxo. Quanto mais rigidez, menos movimento. O desejo de evitar riscos gera justamente o bloqueio que impede a expansão. O corpo sente esse peso. A respiração fica curta, o peito comprimido, os pensamentos acelerados. É como viver em permanente estado de alerta, sem nunca encontrar descanso. Esse erro invisível, acreditar que controlar é estar seguro, aprisiona em uma ilusão. A verdadeira segurança não nasce da tentativa de controlar tudo, mas da confiança na própria capacidade de se adaptar, de aprender e de se erguer diante dos desafios. O controle aprisiona, mas a confiança liberta. Napoleon Hill observou que as pessoas de maior sucesso compartilham uma característica em comum: a capacidade de decidir com firmeza e rapidez. Decisões fortes não nascem da pressa, mas da clareza. E a clareza só surge quando a mente não está dominada pelo medo e pelo excesso de controle. Bruce Lipton mostra que, na maioria das vezes, não é a racionalidade consciente que guia nossas escolhas, mas sim crenças inconscientes que operam em segundo plano. São esses programas silenciosos, instalados desde cedo, que ditam a forma como reagimos, escolhemos e decidimos. Quando não temos consciência deles, acreditamos estar agindo de forma lógica, mas, na verdade, estamos apenas repetindo velhos padrões. Do ponto de vista da neurociência, o excesso de controle ativa regiões do cérebro ligadas à ameaça. É como se cada decisão fosse tratada como perigo iminente. Nesse estado, a criatividade diminui,
a intuição se apaga e a clareza se perde. O resultado são escolhas fracas, tomadas mais para evitar erros do que para criar possibilidades. A decisão inspirada nasce quando o controle excessivo cede espaço à confiança. Quando a mente se abre, o cérebro consegue acessar estados de maior flexibilidade, criatividade e conexão. É nesse ponto que surgem ideias inesperadas, soluções inovadoras e caminhos que antes pareciam invisíveis. A ciência confirma aquilo que a experiência humana sempre soube. Decisões poderosas não vêm da rigidez, mas da abertura. A intuição é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos. Ela não fala alto, não grita, não impõe. A intuição sussurra, revela caminhos sutis, apresenta percepções que a mente lógica sozinha não alcançaria. Mas quando a ansiedade domina, essa voz interna se cala. A ansiedade tenta antecipar cada cenário, adivinhar o futuro, controlar todos os possíveis desfechos. Nesse movimento, ela abafa justamente a linguagem mais fina da alma, a intuição. Gregg Braden nos lembra que a coerência entre coração e mente é o ponto de equilíbrio onde surgem decisões realmente alinhadas. Quando estamos em ansiedade, essa coerência é quebrada. O coração acelera, o corpo entra em modo de sobrevivência e a mente passa a operar em padrões estreitos, repetitivos, sempre orientados pelo medo. Nesse estado, não há espaço para percepções profundas, nem para decisões sábias. É por isso que a ansiedade destrói mais do que o presente. Ela sabota o futuro ao cortar o fio da intuição. Decisões tomadas em ansiedade são frágeis, baseadas na tentativa de evitar riscos imediatos, mas cegas para as oportunidades que exigem calma e visão ampla. O corpo denuncia isso. Respiração curta, tensão nos ombros, pensamentos circulares. É como estar diante de um oceano, mas enxergar apenas uma gota. Ao interromper esse ciclo e permitir alguns instantes de silêncio, o corpo retorna ao estado de equilíbrio. A intuição reaparece. A decisão deixa de ser uma tentativa desesperada de controle e se torna um movimento inspirado, alinhado, claro. É nesse espaço de calma que a verdadeira sabedoria se manifesta. Rendição, para muitos, soa como desistência, mas, na verdade, a rendição consciente é um dos estados mais poderosos que alguém pode alcançar. Não se trata de passividade, mas de uma confiança ativa na inteligência maior da vida. É a escolha de soltar o peso do controle excessivo e abrir espaço para que novas possibilidades se revelem. Neville Goddard ensina que assumir internamente o estado desejado é infinitamente mais poderoso do que tentar controlar os meios de chegar até ele. O esforço desesperado para manipular cada detalhe apenas cria tensão, enquanto a rendição consciente cria fluidez. Quando você se posiciona no estado de já ter alcançado aquilo que deseja, a mente e o corpo entram em coerência e as decisões passam a fluir naturalmente, sem esforço. Na prática, esse movimento transforma completamente a forma de decidir. Em vez de decisões forçadas, nascidas do medo de errar, surgem escolhas claras, serenas, que parecem abrir portas no momento certo. É como se a vida conspirasse a favor, porque você deixou de lutar contra o fluxo e passou a caminhar com ele. A rendição consciente não elimina os desafios, mas muda a forma como você os atravessa. O controle excessivo cria resistência. A rendição abre passagem. E nessa abertura, decisões poderosas se manifestam como consequência de uma mente tranquila e de um coração confiante. Navegar é a arte de equilibrar clareza e flexibilidade. O navegador sabe para onde deseja ir, define o porto de chegada, mas também entende que não pode controlar os ventos. Ele ajusta as velas, contorna tempestades, aproveita correntes favoráveis. Quem insiste em rigidez absoluta, tentando impor um caminho fixo em mar aberto, inevitavelmente corre o risco do naufrágio. A vida funciona da mesma maneira. Ter um rumo é essencial. Sem ele, a viagem se perde. Mas acreditar que se pode controlar cada detalhe do percurso é ilusão. O vento, as marés
e as forças externas sempre existirão. O segredo não está em dominá-los, mas em aprender a usá-los como aliados. Napoleon Hill afirmava que a clareza de propósito é como uma bússola, capaz de manter a direção mesmo em meio às tempestades. Mas a adaptabilidade é a vela que permite avançar. Sem direção, a vida se dispersa. Sem flexibilidade, ela se quebra. É nesse equilíbrio que nascem as decisões poderosas, firmes no objetivo, mas abertas ao movimento da realidade. O navegador sábio não teme o vento. Ele o respeita, aprende a ler seus sinais e o transforma em força de impulso. Da mesma forma, aquele que aprende a unir clareza e adaptação descobre que cada desafio pode se tornar propulsor e não obstáculo. É nesse ponto que a vida deixa de ser luta contra as circunstâncias e passa a ser navegação consciente rumo ao destino desejado. Decisões realmente transformadoras não nascem do controle rígido, mas da clareza interior combinada com a confiança no fluxo da vida. Napoleon Hill lembrava que as pessoas que realizam grandes feitos decidem rápido e ajustam devagar. Essa firmeza não vem da obsessão por cada detalhe, mas da coragem de confiar na própria visão e avançar sem se perder em controle excessivo. Neville Goddard reforça que, quando a mente assume a realidade desejada, as decisões fluem naturalmente. Não há luta, porque já existe coerência entre identidade e escolha. A decisão não é mais uma tentativa de se aproximar do que falta, mas a expressão de quem já se tornou. É nesse estado que cada escolha carrega poder e leveza ao mesmo tempo. Controlar menos não significa abandonar, significa abrir espaço. Espaço para a intuição, para a criatividade, para a fé. É nesse espaço que as decisões se tornam mais sábias, mais rápidas e mais alinhadas. O segredo não está em tentar prever todos os ventos, mas em confiar na capacidade de ajustar as velas. Podemos encerrar com uma imagem simples e profunda. O rio não decide cada curva do seu caminho. Ele não força o movimento, não luta contra as pedras, apenas flui. E apesar das voltas e obstáculos, nunca deixa de chegar ao mar. Assim também devem ser nossas decisões. Menos controle, mais confiança, mais poder.